Love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? I let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch Boa me. noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro durante a Semana EAD Einstein, um momento que nós estamos aí realizando diversas programações de lives e encontros com nossos especialistas aqui da instituição. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Queria já agradecer também o Tiago e o Abel que estão aqui comigo, serão os palestrantes de hoje. Meu nome é André, eu sou gerente aqui no Ensino Einstein. Vou passar rapidamente com vocês aqui poucos slides, muito mais para vocês entenderem o que que é o Ensino Einstein, por que que nós estamos aqui. E aí, então, eu já passo a palavra para o Abel para ele iniciar essa palestra relacionada à temática de direito e saúde, tá? Bom, como vocês estão vendo, nós estamos na Semana EAD Einstein, ela vai de 30 de junho a 6 de julho. É uma semana muito especial porque nós conseguimos trazer aqui diversos especialistas em diversas temáticas ao longo da semana. Hoje nós temos 3 grandes encontros, o próximo às 19 horas para falar de inteligência artificial e outras temáticas. Amanhã, na quinta-feira e na sexta-feira, temos mais quatro encontros também com temáticas super relevantes da saúde e sempre com os nossos especialistas, referências da instituição, falando de temáticas super relevantes, tá? Aqui tem um QR Code, se vocês tiverem interesse em participar de outras lives nos próximos dias ou até as que vão acontecer ainda hoje, fiquem bem à vontade para vocês participarem também, tá? E aí, como eu falei, né? Então, esses momentos são muito importantes porque a gente entende que já é tão difícil encontrarmos uma brecha de agenda, né? Para assistir uma aula, adquirir algum conhecimento, mas hoje estamos com mais de 100 pessoas aqui conectadas. Para a gente é super gratificante estarmos aqui com vocês, tá bom? Eu vou passar rapidamente um vídeo, tem um minutinho para vocês entenderem o que que é o ensino Einstein EAD, tá bom? Não importa onde você esteja no Brasil, no norte ou sul, nem a hora, seja dia ou noite. Na pós-graduação EAD Einstein, você aprende com o melhor hospital da América Latina, no mais moderno ambiente virtual de aprendizagem. São mais de 20 cursos de pós-graduação na modalidade EAD para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, gestores da área da saúde, entre outros, além de diversos cursos de atualização. Os conteúdos e a oferta de cursos são constantemente atualizados, sempre atendendo às tendências e demandas do mercado da saúde. Na pós-EAD Einstein, a aprendizagem é baseada na resolução de problemas e casos reais, desenhados para acelerar e reforçar o seu aprendizado. Toda semana você interage em tempo real com especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein e se conecta, colabora e troca experiências com uma rede nacional de profissionais. Não é porque é EAD que o estudo é sozinho. Na pós-EAD Einstein, os alunos são acolhidos pela equipe, professores e coordenadores e todos se conhecem e aprendem juntos. Pós-graduação EAD Einstein. Cursos alinhados às demandas do mercado da saúde, cuidadosamente desenvolvidos por quem é referência. Quer saber mais sobre a pós-EAD Einstein? Acesse ensino.einstein.br e surpreenda-se com as oportunidades para o seu futuro. Muito bem. Então, só antes da continuidade, quero reforçar para vocês que essa live está sendo gravada. Todos os participantes irão receber amanhã esta gravação por e-mail, assim como a declaração de conclusão, declaração de participação, perdão.
e também os nossos contatos, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo da live, fique bem à vontade de vocês mandarem no chat. Temos um time inteiro aqui dedicado para tentar interagir e responder o máximo de dúvidas possíveis, assim como os nossos palestrantes, mas ainda assim, se alguma dúvida passar pela quantidade de pessoas que estão participando, neste e-mail que vocês receberão amanhã, então tem nossos contatos, a declaração de participação e também a gravação dessa live, tá? Dando continuidade, nós hoje somos um hospital reconhecido como o melhor hospital da América Latina, né? E pelo sexto ano consecutivo. Nós também estamos ali na 22ª posição como o melhor hospital do mundo. Ano passado recebemos também uma grande surpresa, uma certificação como a instituição mais inovadora do Brasil, concorrendo aí com diversas categorias. E por que que eu falo isso tudo, né? Porque o nosso corpo docente que ministram as aulas nos nossos cursos, inclusive os cursos EAD, são os profissionais que atuam também na assistência dessa instituição. Então, nós trazemos para vocês o que nós fazemos dentro do nosso dia a dia para a sala de aula. Assim como o Abel, por exemplo, que está aqui, ele atua no dia a dia ali na área jurídica e é o responsável, um dos coordenadores da pós de Direito e Saúde, que ministra diversas aulas para vocês, tá bom? Então, para a gente é super gratificante, super relevante dizermos que somos uma referência muito por conta disso também, porque nós trazemos para a sala de aula sempre as diretrizes mais atualizadas, os conteúdos mais recentes. A gente sabe que na área da saúde as coisas se atualizam muito rapidamente, né? Então, tudo que nós fazemos ali no nosso dia a dia, nós compartilhamos dentro de sala de aula e, claramente, também convidamos diversos especialistas do mercado, referências também em diversos assuntos, para que vocês possam também adquirir, ter um curso com uma qualidade ainda mais superior, tá bom? Rapidamente, para vocês entenderem o que é o ensino Einstein, né? Então, nós temos mais de 35 anos no mercado de educação, temos 13 unidades físicas, então, 9 em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Belo Horizonte, uma em Goiânia e a mais recente agora em Salvador. Mais de 50 mil alunos formados só em pós-graduação, cerca de 60 mil alunos por ano em todos os nossos produtos, nossos cursos. Quase 3 mil docentes, sendo essa 80% profissionais do próprio Einstein, em 16 categorias de produtos e cerca de 800 cursos ofertados em diversas categorias, né? Recentemente, nós passamos uma pesquisa com nossos ex-alunos e foi muito importante entender como que eles entendem a pós-graduação Einstein, né? 95% acredita que a especialização colaborou para a conquista dos seus objetivos, né? E aí seja um objetivo pessoal, um objetivo profissional, um objetivo de crescimento, né? 9 em cada 10 avaliou nosso corpo docente como ótimo, e um terço teve alguma promoção ou aumento salarial logo após o início do curso, né? Nós entendemos que isso também é super relevante, porque sabemos a dedicação que os nossos alunos precisam ter, né? Então, dedicação de tempo, às vezes deixa de ir para o encontro de um familiar para conseguir se dedicar a um curso, e o reconhecimento disso é bem relevante, né? O Einstein possui também uma academia digital que nós chamamos, né, uma plataforma de ensino 100% gratuita. Nós chamamos de Academia Digital Einstein. É uma plataforma que oferece vídeos, podcasts, videocasts e sempre com conteúdos muito atualizados, elaborados pelos nossos especialistas, né? 100% gratuita. Hoje nós temos já mais de 500 mil membros cadastrados, usuários cadastrados. São mais de 2.700 conteúdos disponíveis, mais de 1.500 autores produzindo conteúdo semanalmente em diversas áreas de interesse. Então, dentro desta plataforma, nós temos ali as categorias separadas, né? Então, temos ali muita coisa de cardiologia, de neurologia, de direito, de compliance, de ética e compliance, de gestão em saúde. Então, tudo isso fica ali direcionado e disponibilizado para que vocês possam consumir conteúdos gratuitamente e com curtos períodos de tempo. Então, nós colocamos ali, por exemplo, nossas reuniões científicas, né? Reuniões que duram ali por volta de 1 hora e vocês conseguem acompanhar tudo que é realizado dentro da instituição de uma forma gratuita. Então, é muito interessante que, se vocês quiserem também procurar, Academia Digital Einstein, tá?
Hoje nós temos, como eu falei, né, as nossas unidades físicas. Então, nós temos uma unidade física em Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, recém mudada de lugar. Agora nós estamos ali na Praia de Botafogo. E a nossa última unidade, que foi a unidade última recém-inaugurada, que é a unidade de Salvador. Então, os encontros, por exemplo, na pós-graduação EAD, todos os nossos cursos, né, de pós-graduação tem duração de 12 meses. Nós temos um encontro presencial que ocorre sempre na unidade de São Paulo. A nossa certificação na pós-graduação em EAD é a mesma certificação reconhecida pelo MEC do curso presencial. Então, o aluno da pós-graduação em EAD recebe uma certificação como especialista Lato Sensu numa pós-graduação aí da sua escolha, tá? Bom, passar a palavra agora para o Abel. Abel, com você. Eu compartilho por aqui, certo? Tá. Isso. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Boa noite a todos, pessoal. Um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite gelada de quarta-feira, né? O nosso tempo aqui, obviamente, ele é curto, é uma live super rápida. Será um desafio muito grande, principalmente para o Dr. Tiago, passar um overview para vocês da legislação aplicável à saúde, vou falar um pouco sobre judicialização também. Quem já teve algum contato com o direito de saúde sabe que o setor da saúde no Brasil ele é deveras regulamentado, então a gente tem grandes desafios nisso. Eu vou passar rapidamente, então, a nossa dinâmica vai seguir da seguinte forma: eu devo utilizar de 5 a 10 minutos do tempo de vocês, e o restante o Dr. Tiago vai passar esse overview sobre a judicialização aplicável no setor da saúde, tá? Aqui tem o meu contato, então, meu nome é Abel, eu sou não só coordenador do curso desta pós-graduação em Direito de Saúde, juntamente com a doutora Rogéria, que é a nossa diretora jurídica e também DPO da nossa organização, mas eu coordeno também o núcleo do estratégico trabalhista do nosso jurídico interno aqui do Einstein, e sou membro também do Comitê de Combate ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação da nossa instituição, tá? Resumidamente é isso. Aqui tem os meus contatos, tanto o meu e-mail do Einstein quanto o meu e-mail pessoal, vocês fiquem à vontade para me acionar no caso de dúvidas, tá? Depois eu coloco esses e-mails aqui no chat também, tá bom? Porque, como eu disse, eu vou passar rapidamente aqui, não se preocupem. Então, qual que é a importância dos alunos aí que têm algum contato, tiveram algum contato ou querem ter contato com o direito à saúde, né? Como eu disse, é um setor deveras regulamentado, a gente tem uma parte de advocacy muito importante junto ao poder público, ao legislativo, no caso, a gente gosta sempre de se antecipar aos problemas e não agir por provocação, né, mas por prevenção. Então, o profissional que ele atua ali na linha de frente, seja na assistência no setor da saúde, ou seja no escritório interno das organizações, ou seja em escritórios externos que prestam serviço para essas organizações ou que defendem médicos ou qualquer outro profissional da saúde na justiça, é de suma importância ter essas noções e aprofundamento em relação ao direito de saúde, tá? Então, na nossa pós, vocês teriam contato ali com direito médico e responsabilidade civil, direito penal, direito trabalhista e previdenciário, judicialização na saúde, mediação hospitalar, que é muito importante, bioética e biodireito, cada vez mais em voga no setor, telemedicina e saúde digital, que eu nem preciso mencionar a respeito desses últimos dois, tamanha importância e evolução tecnológica, principalmente com relação à implementação da inteligência artificial no âmbito da saúde, né? A respeito dos diferenciais da nossa pós, o André já colocou bastantes questões aqui, então não vou ficar batendo muito nessa tecla, tá? Eu vou falar muito da parte do preconceito que alguns alunos podem ter em relação ao EAD. Então, assim, eu não gosto de EAD porque eu preciso ser provocado, ter que sair de casa, ir para uma sala de aula, para eu conseguir focar e me concentrar. O nosso curso EAD, ele não deixa os alunos soltos, entre aspas, porque nós temos datas de abertura e fechamento das disciplinas. Então, o material que vocês consomem ali durante a semana, que vai ser objeto de discussão numa webconferência com o nosso tutor, inclusive o Dr. Tiago é um desses tutores, vocês têm tempo de início e fim. Então, vocês vão ter aquele tempo específico para consumir aquele material dentro da nossa plataforma, que é super dinâmica, evoluída, para depois discutir esses cases na webconferência. No meio disso também nós temos atividades, temos avaliações, então acreditem, a gente não deixa os alunos soltos, ou seja, vocês vão ser obrigados a se adequarem, a se organizarem para consumir aquele material daquela determinada disciplina ou módulo dentro daquele período em específico, tá?
Bom, a respeito da importância dos profissionais terem essas noções aprofundadas dentro do direito da saúde, eu já falei um pouco. Eu sempre gosto de mencionar o artigo 196 da nossa Constituição Federal, que também é muito polêmico, né? Que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Só esse trecho aqui ele já gera muita polêmica, porque há quem diga que é um direito de todos e deveria ser, é um direito de todos e deveria ser uma opção de todos e não só do Estado como obrigação, né? Porque principalmente quem lida ali no âmbito jurídico, na parte da judicialização, sabe que alguém no final tem que pagar essa conta, né? Então o juiz ele recebe o processo, seja para deferir ali ou indeferir um medicamento ou um tratamento, o juiz ele pede ali um laudo pericial para o médico que é de confiança dele, o perito dele no caso, e se o perito entender que existe ali o nexo de causalidade, que aquele medicamento, aquele tratamento tem que ser deferido, o juiz ele defere. E, ele não, e o judiciário não se preocupa muito com quem paga essa conta ao final, né? Isso é muito importante. Então vocês já devem ter visto, principalmente quem tem ou quem teve algum contato com o setor da saúde, principalmente essa parte de regulamentação e seguradoras de plano de saúde, enfim, vocês já ouviram em algum momento, se não vão ouvir com certeza, que o setor da saúde ele está colapsado, ele está para colapsar, justamente pelo grande número de judicialização que a gente tem, isso o Dr. Tiago vai explorar com vocês, ainda aqui rapidamente, porque a gente não sabe quem paga essa conta ao final. Alguém vai ter que pagar, é o governo, é o município, é o estado, é a federação, enfim, alguém no final sempre paga essa conta desse grande número de judicialização que a gente tem. Aqui nesse curso a gente também tem o módulo internacional em Coimbra, que ele é vendido à parte, tá? Quando vocês forem realizar a matrícula, vocês vão ter essa opção. Eu já fiz esse curso e quando a gente foi para Portugal, uma das grandes diferenças que a gente constatou do sistema de saúde deles lá para o nosso sistema de saúde daqui, é que lá que você não tem o medicamento, e eles são bastante diretos e literais, os portugueses no caso, eles falam, se não tem medicamento, as pessoas entram com o processo, porque o juiz não dá e a pessoa vai vir a óbito se ela precisa daquele medicamento para sobreviver. Então, é um sistema muito diferente, né? Aqui no Brasil, o juiz defere e a gente tem que dar um jeito de pagar essa conta ao final. Então, dado esse contexto, e falando um pouco aqui da conclusão daquilo que a gente tem como escopo, né, e nosso compromisso em relação aos alunos, então, ao final do curso, o aluno estaria apto a possuir uma visão global do direito da saúde, analisar a efetivação do direito à saúde pelo sistema de saúde brasileiro, público e privado, conhecimento em relação à atuação de responsabilidades profissionais da saúde, dos direitos e garantias dos pacientes, conhecimento à luz do direito fundamental à saúde, médico, civil, penal, trabalhista, previdenciário e funerário, capacidade diferenciada para atuar preventivamente em processos administrativos, judiciais ou éticos que tenham como objeto assuntos relacionados à saúde a área da saúde e por aí vai. Eu não vou ficar lendo muito isso aqui, mas é como eu disse a vocês, né? O nosso curso ele é interessante e ele é feito e pensado justamente dessa forma, tá? Então, assim, eu vou ter profissionais da saúde, sejam enfermeiros, técnicos, auxiliares ou médicos, que vão ter alguma dificuldade em relação a uma disciplina como direito médico e responsabilidade civil, por exemplo, ou até penal e trabalhista. Da mesma forma que eu vou ter advogados que vão ter dificuldade com módulos ou disciplinas como prática baseada em evidência. Então, o nosso programa ele é super dinâmico. Então, ele é feito para ambos os públicos e ele é desafiador para ambos os públicos ao mesmo tempo, porque realmente quando a gente coloca ali direito e saúde, vocês vão estudar o direito e a saúde, a forma como eles se relacionam direto ou indiretamente ou analisando isso em separado, tá? Então, entrando no nosso conteúdo aqui, eu vou passar rapidamente, que eu já preciso passar a palavra para o Dr. Tiago. Primeira disciplina, Sistemas e Políticas de Saúde. Cada disciplina ela contém 4 unidades, tá? Então, dentro do Sistema de Políticas de Saúde, a gente vai ter Sistema de Saúde e Modelos de Regulação, fontes pagadoras e operadores de plano de saúde, prestadores de serviços e fornecedores, gestão e atenção primária e saúde populacional. Então, essas 4 unidades dentro da disciplina de Sistemas e Políticas de Saúde. Cada unidade ela gera uma webconferência que vocês vão poder trocar cases ali ao vivo com o tutor online. Entre vocês e com o tutor, ele também tem a possibilidade de levar materiais complementares e cases para serem discutidos com vocês, tá? Na mesma forma que cada unidade também tem uma avaliação que vai compor a nota de vocês, mais a avaliação final depois das 4 unidades desse módulo. Prática baseada em evidência, como eu disse a vocês, o pessoal do direito vai ter um pouco mais de dificuldade, o pessoal da saúde vai ter mais facilidade. Direito fundamental à saúde e direitos de personalidade. Direito médico e responsabilidade civil, bioética e biodireito, direito penal aplicado à saúde, início e fim da vida, judicialização na saúde,
mediação hospitalar, auditoria e governança em serviços de saúde, gestão do direito trabalhista e previdenciário, aspectos legais na telemedicina, telesaúde e saúde digital, e fim. Então, vocês teriam estas 11 disciplinas dentro do nosso curso. Novamente, cada disciplina, 4 unidades. Então, a gente tenta estressar ao máximo, de modo que, de novo, tanto o pessoal da linha de frente, seja advogado, seja o pessoal da assistência, ou sejam gestores, coordenadores, gerentes, diretores, CEOs, enfim, o pessoal que participa ali diretamente da tomada de decisão, o nosso curso ele visa preparar vocês para atuar preventivamente ou que seja por provocação, da melhor forma para conseguir mitigar os riscos ali, sejam jurídicos, sejam de saúde, enfim. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Como eu disse, o nosso tempo é curto. Só lembrando aqui, recados finais, a nossa pós-graduação está com 30% de desconto até o dia 6/7 agora, tá? E é muito importante que vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação que vai ser divulgada aqui no chat, tá bom? Novamente, foi um prazer. Boa noite a todos. Doutor Tiago, eu vou parar de compartilhar. O doutor pode compartilhar por aí e seguir com o tema, tá bom? Muito obrigado. Maravilha, obrigado, doutor. Eu mandei a solicitação aqui no nosso chat para conseguir compartilhar a tela. Agora vai. Então, tá chegando aí para todo mundo, tá, né? Gente, mais uma vez, boa noite. Eu tenho que aproveitar melhor o meu tempo, então eu não consigo me apresentar com calma, mas assim, eu nasci como advogado no mundo profissional, eu tenho aí mais ou menos uns 15 anos de atuação no mercado de saúde, e aí eu passei pelo serviço público, passei pelo terceiro setor, passei pela iniciativa privada em posições diferentes, e aí eu tento trazer uma visão que engloba não só esses setores diferentes do mercado, mas um pouco mais do que só direito. Quando eu estava na minha aula magna da faculdade, eu ouvi uma frase que mudou a minha trajetória profissional. O advogado que só sabe direito, nem direito sabe. E isso daí acaba se aplicando ao médico também. Hoje em dia, o médico que está olhando só para assistência, ele não está mais tão apto a exercer a medicina, porque o mundo mudou. Tá? Então, eu quero dar uma visão para vocês do quanto o mundo mudou e o mercado mudou no contexto da saúde brasileira. Então, a gente hoje está na era da saúde 4.0, a gente está sendo marcado pela inovação disruptiva, então a gente tem uma série de ideias que nasceram em outros mercados, como metodologia ágil, dentre outras, que estão vindo para a saúde, né? E na saúde elas são modalidades de inovação. O Lean Healthcare nasceu como método Toyota, para ter mais eficiência na produção de veículos. E a gente tem uma tradução disso para a saúde que funciona extremamente bem, né? A gente tem uma série de ferramentas de auxílio e apoio à tomada de decisão. A conectividade à internet das coisas já é parte da realidade de uma série de instituições e serviços de saúde. A integração de dados, ela existe, ela é necessária e a gente precisa avançar nela, mas é uma coisa com a qual a gente tem que lidar e faz parte desse momento da saúde 4.0. E a gente tem a assistência virtual à saúde, né, cada dia mais presente nos planos de saúde e por aí vai. Então, nosso mercado, eu vou primeiro olhar para os pagadores, né? Então a gente tem um modelo híbrido em que coexiste o sistema público de saúde com o privado, e aí assim, o SUS cuida de maneira exclusiva de 55% da população brasileira. E aí a saúde suplementar, ela se mantém em torno de 50 milhões de usuários, tá? Tem pequenas variações, mas é assim já há muito tempo, e ela tem 26% da população, e a gente tem os tais dos cartões de benefícios, que são modelos híbridos, eles não encaixam em nenhum modelo regulamentar que a gente tem. A gente estava vivenciando o começo da regulamentação disso, agora deu uma parada com 20% da população, né? E aí, se a gente for olhar para gastos públicos e privados com saúde, o que a gente tem? 57%, quase 58% de gastos vindo do setor privado, e aí vale dizer que mais ou menos metade disso é out of pocket, o usuário tira do bolso para custear o serviço. E a outra metade é da saúde suplementar. Ao passo que 42,34% são gastos públicos. Ah, mas por que é importante entender isso? Porque o direito, gente, ele nunca pode ser avaliado fora de contexto. Tem uma coisa que é muito básica. Cada um de nós tem uma percepção de valor, mas a percepção de valor ela muda de acordo com o contexto. E se a gente não souber em que contexto a gente está, a gente não consegue entender como aquelas regras devem ser aplicadas. Isso
é extremamente difícil no mercado de saúde, porque o contexto está mudando muito rápido e a regulamentação também muda muito rápido. Então, a minha ideia nesse encontro é oferecer um pouco de contexto. Tá? Então, a saúde pública e a rede privada, elas têm vários tipos de interação, né? A gente tem vários tipos de arranjo. Saúde pública tem 2.701 unidades e o serviço público ele é complementado pela maioria das filantrópicas em atividade, tá? São 1.811 hospitais, mas os arranjos não são só o formato de contratualização. A gente tem PROAD-SUS, a gente tem os contratos de gestão com organização social, a gente tem modelos de terceirização através de processo licitatório, a gente tem as PPPs, as parcerias público-privadas em sentido estrito, a gente tem o COAPS, que é o Contrato Organizativo de Ação de Ensino-Saúde, que é mais ligado a quem tem hospital de ensino e curso de formação em saúde, né? Saiu agora o programa Mais Acesso a Especialistas, que vai dar acesso ao próprio plano de saúde, né, para o usuário do SUS, plano de saúde que tem dívida de ressarcimento ao SUS, ele vai poder pagar essa dívida entregando serviço. Né? Vale dizer que a tabela é diferente da tabela SUS. E, por último, a gente tem a requisição administrativa ou judicial de leitos, que também segue uma lógica diferente. E por que essa lógica é diferente? Porque, mesmo a Constituição dizendo que o ente privado ele tem o direito à livre oferta de serviço, o serviço de saúde ele tem relevância pública em qualquer cenário. Então, a oferta é livre, vírgula, mas ela está submetida à regulamentação, fiscalização e controle. E aí, essa oferta livre, né, ela essencialmente está em 3 modelos. O out of pocket, eu tiro do bolso para pagar, os cartões de benefício, que eu já mencionei, e os planos de saúde, bastante regulamentados atualmente. No panorama geral da saúde, o que a gente tem? A gente tem 7.191 hospitais, eles geram 4,8 milhões de empregos, a gente tem 1.138 operadoras de plano de saúde, das quais 669 são de assistência médica hospitalar, e esse dado é muito interessante. Os principais hospitais do país, eles têm 91,7% da receita deles vindo dos planos de saúde, vindo da saúde suplementar. Então, talvez faça sentido a gente se aprofundar um pouco mais no cenário da saúde suplementar. Então, o que a gente tem hoje, né? Como eu disse, são 669 operadoras de plano de saúde ativas como beneficiários, usuários, 52 milhões de beneficiários, teve um pequeno aumento, e na parte odontológica, exclusivamente odontológica, 322 planos e 34,4 milhões de usuários. Um fenômeno muito interessante é o seguinte, olhando para o médico hospitalar, 83% de todos os usuários de plano de saúde são vinculados a planos coletivos. Então, assim, na Constituição Federal, a Constituição Federal, na verdade, quando ela veio trazendo a ideia do SUS, ela queria sair de uma ideia de saúde num modelo previdenciário. E, ok, a gente tem uma saúde teoricamente universal. Os planos de saúde, com o passar do tempo, cada dia mais se aproximam de um modelo previdenciário. Quem tem plano de saúde é 83%, né? Quem tem ou carteira assinada ou está vinculado a alguma empresa. Os planos individuais e as modalidades familiares, elas estão basicamente em extinção. Então, a gente segue hoje uma ideia muito de corporativo mesmo, né? E aí, quantos contratantes de plano coletivo a gente tem no Brasil? 2.351.057. Vocês conseguem ver, esses gráficos são do BI da ANS, tá, gente? E vocês conseguem ver na distribuição dos planos coletivos, aqui acompanhando o meu mouse, que a esmagadora maioria é de coletivo empresarial, e aí a gente tem um outro fenômeno que é o do fator moderador, ou COPEI, ou coparticipação. Então, metade dos planos de saúde corporativos, eles já têm um fator de coparticipação. E como que funciona isso? A ideia é de que, se eu como usuário, tiver que desembolsar para acessar aquele serviço, eu vou usar de maneira mais racional. E a ideia é boa. O problema é quando esse fator moderador ele se transforma na barreira ao acesso. Se a gente pensar
olha, se eu não tenho condição de custear a coparticipação, como que eu faço? E aí eu não vou usar meu plano de saúde? Então, é extremamente desafiador olhar para isso. Se a gente quiser olhar para os contratantes de plano de saúde dentro do território, né, unidades da federação, gente, 42%, quase 43% das empresas contratantes de plano de saúde estão em São Paulo. Em segundo lugar, Rio de Janeiro, e aí a gente cai de 42% para 13%, quase 14%. E a partir daí, Minas Gerais com 9,54%, Paraná com 6,23%, e os números estão aqui à direita. Não sei se a apresentação vai ser compartilhada com quem está aqui, mas eu acho que seria bem legal. Então, vocês veem que assim, existe uma grande concentração de quem contrata os planos, pensando nas empresas, né? E com relação a beneficiário, a gente tem uma pequena alteração, mas não em São Paulo. 40,5% dos beneficiários de plano de saúde estão em São Paulo. E aí, segundo e terceiro lugar vão ser o estado de Minas e o estado do Rio. Então, quando a gente fala da saúde suplementar, às vezes a gente não tem noção de que uma parcela muito grande dela é São Paulo, né? E ela está presente nos outros lugares, tá? Mas em alguns com uma presença muito, muito ínfima, né? E qual que é o problema? Eu dizer isso é uma coisa, mas essa frase aqui é da Forbes. A Forbes diz que, sabidamente, a conta dos planos de saúde não fecha. Os planos de saúde, eles vivem uma crise de sustentabilidade financeira, uma crise concreta, real. Vocês podem ler um monte de coisa, inclusive em documento oficial, publicação da ANS, mas assim, a verdade é que a crise existe e a crise é extremamente grave. Tá? Então, como eu já dei o spoiler, né, porque estou mais acelerado do que o costume, qual que é o problema? O problema é a crise de sustentabilidade, e a gente consegue enxergar as causas disso, né? E aí, vamos lá. Primeira coisa, sinistralidade. Os planos de saúde, eles precisam gastar menos do que eles recebem de mensalidade, isso é o óbvio. E aí existe um índice, que é o índice de sinistralidade, que ele vai ser o quê? Tudo que recebe de mensalidade e tudo que ele gasta para prestar assistência ao usuário. E o número é isso aqui. Então, se a gente olha para a média de mercado, né, teve um mergulho dos números em 2020, porque fica em casa, um monte de gente deixou de buscar tratamento de saúde, e a sinistralidade começa a galopar de 78 para chegar a 89,8. Em 2022, esse número ainda é muito alto, tá? Na média agregada. Vale dizer que a sinistralidade ela não calcula gastos comerciais, administrativos, financeiros, é só o que gastou com assistência. Então, assim, a conta é mais ou menos óbvio que não tem como ela fechar. E aí, quando a gente olha para esse outro gráfico de resultado de plano de saúde, tá? Vocês conseguem ver que o resultado operacional, que para nós é o mais importante, é o seguinte: prestando o serviço que eu presto, eu consigo ter resultado positivo? E essa é a linha azul. E aí vocês veem que quando chega em 2021, aqui, se vocês estiverem acompanhando meu mouse, a coisa começa a mergulhar e nós chegamos a 12,5 bilhões negativos em 2022. E até o final do ano passado, desculpa, eu passei. E até o final do ano passado, começo desse ano, a gente estava com resultado negativo. O que mantém um resultado líquido minimamente positivo, que é a linha verde, né? As operações financeiras. Todos os planos de saúde, eles têm no DNA deles a ideia de seguradora. Então, por uma questão regulamentar, eles são obrigados a manter um depósito garantidor. Só que eles podem movimentar essa garantia financeira no mercado financeiro. Então, o que a gente consegue ver com muita clareza quando olha para isso é os planos de saúde são melhores financeiras do que planos de saúde, porque o resultado operacional é muito ruim, tá? Ainda que tenha dado uma leve melhora agora, no segundo trimestre de 2025. Perdão, agora no segundo de 2024, que é o último divulgado. E aí, dentro de quem está buscando causa raiz, né, a gente tem investimento em atenção primária, ou seja, na prevenção de doenças, na promoção de saúde. Na saúde suplementar, isso não chega a 0,5%. Então, nós estamos numa máquina de tratar doença. Só que quanto mais a população envelhece,
mais doença é de se esperar, ainda mais quando você não cuida da saúde, né? Então, se a gente olhar esse texto aqui, é de um artigo que foi publicado em 2012 no New England Journal, e eles estão dizendo lá do sistema americano: custos insustentáveis, desfechos insatisfatórios, erros médicos frequentes, baixa satisfação dos usuários e disparidades de saúde apontam para a necessidade de uma mudança transformativa. E essa mudança, para tornar o sistema americano sustentável, é uma receita que também funciona aqui. É sair do sick care, cuidar da doença, e partir para o health care, que é cuidar de saúde, tentar vender saúde, né? Como eu falei, envelhecimento populacional, quando a gente olha para a pirâmide etária, né, ela virou um obelisco. E o que isso traz para nós? Além dos óbvios impactos de saúde, a gente tem uma redução de 0,3% do PIB ao ano, e o nosso modelo de previdência, ele é um modelo pirâmide, ou Ponzi, né? Por quê? Porque eu não pago a minha previdência para quando eu me aposentar receber. Eu estou pagando a de quem está aposentado. Quando chegar na minha vez, se não tiver jovem suficiente pagando, eu não tenho o que receber. Esse é o nosso modelo previdenciário público. Então, quando a pirâmide etária ela vira um obelisco, muito mais do que problemas de saúde, a gente tem um problema de sustentabilidade financeira de modelo, né? E aí uma outra coisa que chama a atenção e eu queria mostrar para vocês é o seguinte: vocês lembram que eu disse que o número de beneficiários da saúde suplementar ele é mais ou menos o mesmo, né? Há muito. Então, quando a gente olha aqui para 2014, a gente tinha 50 milhões de beneficiários. Em 2022, também, uma variação de 0,1%, é desprezível. Só que a quantidade de exames pedida em 2014 era de 712 milhões. E a gente chega em 2022 com quase 1 bilhão e 100 de exames realizados. O que mudou? A quantidade de terapias também aumentou 18%. A quantidade de internações aumentou 15,6%. O que mudou? O que passa pela cabeça de vocês sobre o que pode ter mudado, né? E aí, quando a gente vai olhar para as terapias de alto custo, Karen, eu estou vendo você falar de pandemia, mas não é, tá? Não é. Porque se você pega a linha do tempo inteira, você vê que ele vai crescendo de forma progressiva e a pandemia não é relevante na conta. A gente está só crescendo e ponto. Ó, esse print aqui é de um processo judicial real, tá? Paciente com transtorno do espectro autista buscou na justiça um tratamento esse que algumas pessoas dizem que se assemelha a uma institucionalização da criança, e custa quanto? R$66 mil mês. E vocês acham que o juiz diz o quê? Ele defere ou indefere? Então, quero dizer para vocês o seguinte: o custo das terapias especiais para TEA já passou no Brasil o custo da oncologia. E aí fica muito difícil que isso faça sentido, né? Algo está errado. Seguramente algo está errado. Mas dentro dessa ótica de dificuldade de sustentabilidade financeira, a gente tem os medicamentos de alto custo. Eu pensei o Zolgensma. O Zolgensma, quanto que ele custa? Custa R$6 milhões por usuário. E ele foi incluído no rol da ANS, ele está previsto para ser fornecido pelos planos. Alguém tem que pagar essa conta. Ainda nas dificuldades dos planos, a gente tem a dinâmica de ressarcimento ao SUS. O que é isso? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. O doutor Abel falou isso muito bem, está na Constituição, artigo 195. Mas, quando você tem um plano de saúde, essa dinâmica muda. Quando você tem um plano de saúde e usa o serviço público, o plano de saúde tem que ressarcir o SUS, né? Daria para fazer um encontro nosso só para tratar desse ponto, porque ele não faz muito sentido, todavia, o STF disse que é constitucional, é isso mesmo, tá? E quanto que isso custa para os planos? Em 2024, a gente consegue ver aqui, foi 956 milhões de reais, quase 957. Então, tem muita gente que acha que isso daí não funciona, não acontece. Não, acontece sim. Acontece em 2019, foi 1,5 bilhões. Né? E os usuários, eles reclamam muito? Reclamam bastante. Então, as reclamações do usuário de forma administrativa vira NIP, né? Que são as reclamações na ANS.
E vocês veem que o quantitativo de reclamações ele é significativo, os temas são variados, então, desde discussões sobre doença pré-existente que o usuário acha que deveria ter cobertura, como questões relacionadas ao reembolso e como tem fraude em reembolso. Tá? Quando a gente sai da teoria e olha para a prática, reembolso é um mar de fraude. Né? As discussões sobre rede de atendimento, sobre o que está no rol, o que vai ser coberto. Então, as NIPs são de temas variados, assim como acontece na judicialização. Só que a judicialização da saúde suplementar, se a gente olhar para esse gráfico aqui, tá? De 2018 a 2023, nós chegamos em 2023, último número divulgado, em 5,5 bilhões de custo. E aí tem gente que diz, não, mas isso é um valor ínfimo. Não é não. 5,5 bilhões no setor da saúde suplementar é bastante coisa. Quando a gente vai olhar para a judicialização da saúde pública, né, se vocês seguirem esse gráfico que está aqui do meu lado esquerdo, né, em 2010, o gasto da saúde pública com judicialização, ele era mínimo. Ele foi chegar a $500 milhão em quase 2013, está aqui. 1 bilhão a gente chegou quase em 2015. Quando o gasto da saúde pública bateu 1,6 bilhões, começou uma gritaria. E aí, Ministério da Saúde, Poder Executivo Federal como um todo, né, o Judiciário, todo mundo se mobilizou para dizer, não, vai ter que mudar o jogo porque a conta não fecha. 1,6 bilhões. Na saúde suplementar, nós estamos falando já de 5,5 bilhões. E, voltando à frase do doutor Abel, alguém tem que pagar essa conta. Quando não consegue pagar, o que acontece com qualquer negócio? Ele quebra. Então, de 2010 a 2024, vocês podem ver que 372 operadoras de plano de saúde fecharam as portas ou foram incorporadas por outras. Então, é uma redução de 35,6% do quantitativo de operadoras, isso falando só das que prestam assistência médica hospitalar, tá? Fora as odontológicas. Mas é significativo. A diminuição de players dentro de um cenário de crise aponta para uma conclusão muito óbvia. Alguma coisa a gente está fazendo errado. Né? E aí, o que acontece na prática? Na prática, os planos de saúde têm empurrado o problema para os prestadores. Então, se vocês olharem esse último relatório da ANAP, ele está dizendo, chegamos a um recorde histórico de glosa de faturamento hospitalar. Primeiro trimestre de 2023, estava batendo 7,26%. Primeiro trimestre de 24, 9,88%. Primeiro trimestre de 25, nós chegamos a 17%. Então, assim, o primeiro que está tendo que pagar essa conta é o prestador. E dentro de uma ideia de ecossistema, porque a saúde é um ecossistema. Se qualquer um dos players quebrar, o jogo acaba. Então, assim, 91% do faturamento dos principais hospitais vem de plano de saúde. Quando o plano de saúde faz uma glosa de 17%, a coisa complica. Não, tudo bem, mas o meu hospital ele não engole essa glosa. Ele vai recursar a glosa, ele vai discutir, ele vai fazer uma série de coisas, ok. Mas enquanto você está fazendo isso, você perde uma coisa muito básica. Você perde tempo. O tempo de discutir a glosa, ele é muito grande. E quando a gente vem para o mundo real para olhar como que efetivamente está acontecendo o ciclo de receitas, né, o tempo da discussão da glosa, ele é significativo. E aí, esse segundo gráfico, tá, esse é também da ANAP, o que ele mostra para nós? Depois que a glosa, a discussão sobre aquela conta está fechada, a média é de 69,91 dias para pagar. Então, assim, o prazo total de pagamento ele é muito grande. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está assistindo os planos de saúde serem estrangulados por N fatores, dentre os quais a judicialização, né, mas eu mostrei N fatores. Por consequência, eles estrangulam os prestadores, né? Não tem como ter uma operação que funciona redonda quando o dinheiro não entra. E aí, também não dá para dizer que o problema dos prestadores é só plano de saúde, não pagar, porque esse estudo aqui, esse estudo foi da doutora Tânia Grillo, lá no Valor Saúde Brasil, de BH. Eu gosto muito de falar desse estudo, porque
Estudo grande, gente. 1 ano de estudo, 340 hospitais, e ele traz para nós um tapa na cara. A gente desperdiça 53% do custo assistencial. Então, assim, se a gente tivesse na indústria automotiva, né, falei do Lean Healthcare, do método Toyota, se a gente tivesse na indústria automotiva desperdiçando 53% de recurso, nossa fábrica ia quebrar. Né? E é o que está acontecendo com o mercado de saúde como um todo. E aí, se a gente quiser olhar um pouco mais detalhado o estudo, quase 50% do desperdício é ineficiência de giro de leito hospitalar. Ok. Mas tem um outro ponto que chama muito a atenção. 21,3% do desperdício está em evento adverso. Tudo bem, pode ser intercorrência, pode ser erro médico, tem uma série de coisas, mas é evento adverso. Falando do evento adverso, né, esse outro estudo que foi publicado em 2018, ele traz para nós o seguinte: 19,4 milhões de pessoas são tratadas em hospitais no Brasil, 1,3 milhão de pessoas sofrem pelo menos um efeito colateral relacionado a eventos adversos. Estamos falando aí de 6,7%. 330 mil pessoas são expostas a eventos adversos com potencial fatal, 1,7%. É muito? É muito. Mas eu não acredito nesses números. Tá? Para mim, conhecendo a nossa cultura de subnotificação, de jogar para baixo do tapete, os números reais são muito maiores. E aí a gente tem que ter essa consciência de que o desperdício por evento adverso é muito maior do que parece. E aí nós temos um trânsito extremamente violento, um dos trânsitos mais violentos do mundo, tá? E a gente tem 32 mil mortos ao ano. Infecção hospitalar mata de 45 mil a 100 mil pacientes por ano. Primeira estimativa da AMB, segunda estimativa da OMS. Então, assim, fica muito difícil entender como que isso acontece e a gente deixa de fazer o que precisa fazer. E no mundo real, né, a gente olha para muitas instituições e fala: vocês têm que ter um sistema de governança clínica, vocês têm que implementar as comissões hospitalares, a comissão tem que ter condição de trabalho, você tem que ter um núcleo de segurança do paciente. Ah, não, isso é compliance regulatório, isso não é importante. Isso é para inglês ver. E aí, para inglês ver, eu estou mostrando para vocês os números baseados em estudo, com referência, né, aonde que está nos levando. Eu não vou me aprofundar nessa tabela, porque o nosso tempo é curto, mas assim, os eventos adversos, em suas categorias, eles têm um custo atribuível que fica evidente a relação dele com o óbito atribuível. Né? Então, quanto mais grave, mais custoso. E aí, nós estamos num cenário de quê? A entrega de valor em saúde está comprometida, no mínimo comprometida. E como que pensam os novos clientes? Porque no fim do dia nós estamos falando de serviços de saúde centrados no cliente, mas como que a gente vai centrar no cliente no meio dessa situação? Novo cliente, ele quer atendimento por múltiplos canais, é a ideia do omnichannel. Ele quer entrar em contato com o médico pelo WhatsApp, ele quer falar com a clínica por um aplicativo, ele quer estar presencialmente, ele está disposto a adotar tecnologia e aplicativos, mas as expectativas dele são um pouco deturpadas, porque ele está exposto a muito ruído de comunicação, uma quantidade de informação muito grande, uma quantidade de desinformação muito grande. Tem o tal do brain rot, né, que o dicionário Oxford, no ano passado, cunhou, que é o apodrecimento mental pelo excesso de exposição à informação e desinformação. Esse novo cliente de saúde que a gente vai encontrar na ponta, ele é muito imediatista. Ele é o mesmo que entra no iFood para pedir uma pizza. Ele sabe que ele quer uma pizza. A pizzaria que ele vai escolher é a que entregar mais rápido. Não é nem a que tem o melhor preço, é a que entregar mais rápido. E ele é muito mais desconfiado e muito mais tendencioso a reclamar. Então, assim, confiança e desconfiança são coisas que impactam muito o funcionamento da sociedade. E aí eu gosto muito desse site, tá? É um site que tem N pesquisas de confiança. E aí quando você olha, tem uma pergunta-chave desse site, em que ele começa a comparar os países. Os respondentes, eles têm que dizer o seguinte: se eles confiam na maioria das outras pessoas ou não.
E aí na Noruega e Suécia, 60% das pessoas diz que sim, que a maioria das pessoas merece confiança. E no Brasil, esse número é de 10%. Então, nosso povo é muito desconfiado? Aparentemente sim. Mas aí tem um ponto. Os próprios autores da pesquisa dizem que quando a pessoa diz que não confia em ninguém, ela está dizendo muito mais sobre ela do que sobre os outros. Quem não confia em ninguém, na verdade, não merece confiança. Então, o nosso cenário ele é muito difícil de navegar. Né? A gente tem, por exemplo, quem está na saúde, né, serviços civis, em 98, pós-plano real, $1 valendo R$1, uma época excelente, os serviços civis recebiam 58,6% de confiança da população. E em 2022, a última pesquisa disponível, nós batemos 49%. Então, a confiança nos serviços civis caiu muito. No governo também caiu muito. Grandes companhias como Americanas, né, tinha quase 70% de confiança em 98. E a gente chegou a 22 com 52,7% de confiança. Eu não estou dizendo que o consumidor não tem motivo para desconfiar. Americanas, inclusive, é um exemplo que eu pensei de propósito. Mas o cenário se torna muito difícil nas relações sociais quando ninguém confia em ninguém. Então, na saúde, isso gera o que para o médico? Uma abertura gigante de sindicâncias, processos ético-profissionais, processos judiciais. Eu gosto muito de trazer os dados de São Paulo, né, do CREMESP, porque ele tem uma quantidade muito grande, ele representa, né, uma quantidade muito grande de pessoas, usuários de saúde, médicos, serviços. Então, assim, vocês veem que em 2021 a quantidade de sindicâncias foi de 2.134 sindicâncias abertas. Em 2024 chegou a 3.176. É um crescimento muito substancial. Dessas sindicâncias, quantas delas viram processo ético profissional, que é o que realmente pode levar à condenação do médico? Quase metade. Tá? E se a gente olhar na linha do tempo, não era isso. No ano anterior era 1/3, ou quase 1/3, a gente está chegando em quase metade. Então, a ideia de que os conselhos de medicina são corporativistas e o médico sempre vai absolver o médico, essa ideia passou. Tá? E aí, por especialidade, vocês veem que cirurgia plástica não é o primeiro ponto da discussão, muito longe disso. O primeiro ponto é clínica médica, né? Psiquiatria, nós vivemos para chegar num mundo em que psiquiatria é o terceiro ponto mais reclamado. E aí, por assunto é super interessante. Todo mundo acha que negligência, imperícia e imprudência, que é o erro médico, vai ser o grande assunto das sindicâncias, e não é. Atendimento médico e conduta ético profissional são os dois campeões, e isso está relacionado a relacionamento. Tá? E o quarto ponto, também muito importante, é publicidade. Então, a publicidade, ela se tornou um ponto nodal da vida de qualquer instituição de saúde. A quantidade de processos instaurados no CREMESP cresceu muito. A proporção de médicos condenados, vocês veem que assim, está ali de 64%, quase 65% a 66%. Então, o Conselho de Medicina condena muito os médicos nos processos ético-profissionais. As penas são relevantes porque a partir da censura pública, que já é aqui a terceira pena, aqui, no mundo hiperconectado, a censura pública ela consegue destruir carreira, consegue destruir o funcionamento, a reputação do teu hospital. E quando vai para o Conselho Federal de Medicina para julgar os recursos, né, a quantidade de recursos cresceu muito, mas o resultado é muito ruim. Então, 68,5% dos médicos que chegam ao Conselho Federal de Medicina em recurso fracassa. Isso números de 2022. Em 2023, nós estamos falando de 69%. Tá? E na Justiça? Na Justiça, os números de 2023, eles chamam muita atenção. A gente estava com 562 mil médicos, de acordo com o censo de 2023, e nós batemos 573 mil processos. A média é de 1,02 processos por médico. É muita coisa. É muito fora de qualquer normalidade, de qualquer lugar do mundo. Né? E aí, assim,
A gente tem especialidades que são mais judicializadas e a cirurgia plástica não está na cabeça, como passa na ideia de todo mundo, não é. GO, em segundo lugar, traumatologia e ortopedia. Aí sim, vem cirurgia plástica geral e clínica médica, quase que num empate técnico, né? Então, o cenário é um pouco diferente. E condena, a justiça condena menos do que os médicos. Mas o percentual de condenação na Bahia é de 50%. Rio de Janeiro, 43%. São Paulo, 30,42%. Minas, 30,21%. Então, o cenário é um cenário bastante difícil de navegar. Eu não quero aqui vender medo, de modo algum, mas coragem não é a ausência do medo. A ausência do medo é doideira. Coragem é você entender o que você está enfrentando e aí sim se erguer e lutar contra aquilo. Tá? Então, não dá para pensar que hoje um médico que não tem essa visão do mercado, como eu disse, o médico que só pensa na assistência, ele está perdido. Assim como o advogado que só pensa em direito está perdido. Então, a proposta dessa pós é uma proposta muito legal para trazer para vocês uma visão um pouco diferente, que tenta fazer correlações como essa. Tem uma parte que é teórica, sim, mas é sempre teoria voltada para a prática. O André falou que 80% dos professores são da casa, né, como profissionais. Eu sou diferente. Eu sou ex-aluno da casa. Eu fiz o MBA Executivo de Gestão em Saúde, que, por sinal, também recomendo. Desculpa, gente, mas também recomendo. Né, e acho que foi muito bom para mim, como advogado. Abriu muito a minha visão, contribuiu muito, funcionou muito bem com as minhas experiências prévias. Então, é basicamente o que eu queria apresentar para vocês, fechando com o caso do Ivo Pitangui. Vocês sabiam que o Ivo Pitangui foi condenado por erro médico depois do óbito? Ele foi. Na época, ele cobrava R$ 150 mil a consulta, e aí, lamentavelmente, o paciente na mesa de cirurgia ficou deitada sobre a mão, perdeu o movimento da mão, e enfim, a coisa complicou. Ivo Pitangui, reconhecido mundialmente como um dos grandes cirurgiões plásticos, condenado por erro médico. Então, se o Ivo Pitangui foi condenado, nós, mortais, né, temos que considerar que tudo é possível. Então, é isso, gente. Obrigado, Abel. Meu amigo, eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado vocês terem participado Deixa dessa eu live pegar com a no gente slide nessa. final, que é isso aqui, ó. Peraí, desculpa. Manda. Aqui. O slide final é esse. Os que são loucos para acharem que podem mudar o mundo são os que mudam o mundo. Exatamente. Grande conclusão. Meu amigo, obrigado mais uma vez a todos os presentes. Boa noite. Mais uma vez eu agradeço vocês estarem com a gente nessa noite gelada de quarta-feira. Espero que dê tudo certo aí na matrícula de vocês. Podem contar com a gente. Respondi algumas perguntas de vocês aqui no chat. Coloquei meus e-mails para contato também, tá? Então, qualquer dúvida a gente fica à disposição. Muito obrigado e boa noite. Gente, mais uma vez, obrigado, boa noite. Vou correr para minha outra aula.